Olá, como vão vocês? Tudo bem, irmãos e irmãs que me assistem e simpatizantes, também meus seguidores da outra porção agora e seguidores do meu Facebook. Estou iniciando aqui mais uma pequena live para vocês, irmãos, para nós, hoje aqui num cantinho da natureza que precisei encontrar. Hoje não estarei fazendo culto ali junto com os irmãos, o irmão Luiz Fontaniva e a irmã Jocelina, ao quais eu envio saudação. Hoje estou fazendo esta live porque fiz um pequeno retiro aqui, um pequeno retiro espiritual, para poder continuar pregando esta outra porção agora para todos nós, irmãos, inclusive para mim mesmo. E até é bom fazer uma live assim, em um canto na natureza, junto dos animais, dos pássaros, né? Isso faz bem para nós. Então, hoje eu vou continuar aqui, irmãos. Vamos ver se continuamos profetizando outra vez o primeiro selo que estávamos falando ali. Já é a 7ª parte que eu vou continuar falando para vocês, aonde eu estava pregando ali para os irmãos e profetizando novamente esta palavra que irmão Branham um dia já pregou para nós e que é desconhecida para muitos, e outros que conhecem rejeitaram o irmão William Marion Branham como sendo o 7º e último mensageiro às eras da igreja. Porém a ele foi revelado os mistérios que João ouviu as vozes dos trovões quando esteve ali exilado na ilha de Patmos, e ouvindo aquelas vozes não pôde escrevê-las porque foi proibido de escrever. Então hoje não vou iniciar o culto com um cântico, vamos ir direto à palavra para adorar o nosso Deus com a verdade da sua palavra, que é o Espírito Santo dentro de nós. A palavra de Deus. Irmãos, vejam que durante as eras da igreja, as pessoas creram na igreja falsa. A maioria das pessoas no mundo creram na igreja falsa, aquela falsa vinha, que foi colocada como atrapalho da verdadeira vinha do Senhor, a única igreja universal que o Senhor Jesus Cristo então fundou ali, através dele mesmo, e com os seus 12 discípulos que ele escolheu, cada um deles. E um deles era um diabo para cumprir aquela posição que ele tinha que cumprir, e depois foi substituído por outro no lugar dele, após então ele ter se suicidado por ter traído o seu Senhor e Mestre. Vamos fazer uma breve oração. Pai Celestial, ajude que esta palavra possa ir aos cantos do mundo, se é que o mundo tem cantos por ser redondo, mas que vá aos ventos da terra e àqueles que ouvirem esta palavra, aonde estiver ainda ali um eleito verdadeiro, que possa sentir que esta palavra é para ele, chamando aquela águia para o redil das águias, para vir ao povo que pertence a ele, se ainda há um tempo, porque estamos aqui, eu estou aqui, pregando as almas que estão em prisão agora, pois é o último tempo e tudo já se cumpriu, o que tinha que cumprir, das 7 eras da igreja, inclusive o teu último mensageiro enviado à terra, que foi ali irmão William Marion Branham. Que as pessoas possam crer nesta palavra, que é a palavra de um homem só, e assim descobrirem se são filhos de Deus ou filhos do maligno, porque neste mundo sabemos que só existe duas vertentes de pessoas: os filhos do maligno através de Caim e os filhos de Deus através de Sete. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que Deus abençoe a cada um em seus lugares onde estão. Amém. Então, irmãos, vamos continuar aqui
Vamos falar um pouquinho, se nós pudermos, do Bolsonaro. O que o Bolsonaro tem a ver com a outra porção agora? Talvez as pessoas não entendam. Vou tentar explicar isto um pouco antes de iniciar a leitura dos selos para os irmãos. Aqui tem um pouquinho de vento, então eu tenho que sempre colocar alguma coisa por cima aqui, irmãos, umas pedrinhas, para poder segurar as folhas aqui. Quero ler para vocês aqui, irmãos, no Salmos 124, os versos 1 a 3, que diz assim: Se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, ora diga Israel, se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, eles então nos teriam engolido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. Bendita seja sempre a palavra do Senhor Jesus Cristo, do nosso Deus, e o Espírito Santo, porque a palavra é o Espírito Santo. Este país do Brasil é um país de promessas do Deus vivo, e uma delas cumpriu-se recentemente do ano 2000 para cá, quando Deus levantou a pessoa estranha, o qual foi o pastor Osmar Rodrigues Costa, e com ele cumpriu o Apocalipse 10, 8 a 11, ou mais especificamente Apocalipse 10, 11, profetizando outra vez a mensagem do profeta irmão Branham. Vejam aqui, irmãos, que não é a mensagem de João que ele foi profetizar outra vez, mas a mensagem do profeta Branham. Ele finalizou o ministério do apóstolo João, repetindo a mensagem de Branham, onde Branham recebeu as revelações dos trovões que João ouviu. E esses trovões com a voz do Senhor Jesus Cristo, esses trovões que ecoaram, irmãos, era a voz do Senhor Jesus Cristo falando a ele, revelando ao apóstolo o que iria acontecer no futuro, e proibiu João de escrever, porque isso ele próprio revelaria no tempo certo ou oportuno, novamente, para o sétimo e último mensageiros das eras da igreja, os seus significados. E este então revelaria aos eleitos, a esposa, seus significados. Quando então assim o profeta Branham pregou sobre os 7 selos, e ali estariam todos revelados. Deus abençoe aos irmãos que estão ali. Bernão Saviola, seja bem-vindo, irmão Bernão, primeira vez que eu vejo seu nome ali assistindo. Que Deus possa abençoá-lo grandemente por assistir agora este ministério da outra porção agora. Que abençoe você, sua família, sua casa, aonde você mora. Continuando aqui, irmãos, e então este revelaria aos eleitos, a esposa, seus significados. Quando então assim o profeta Branham pregou sobre os 7 selos, e ali estariam todos revelados. Branham partiu e deixou toda a palavra perfeita e revelada, mas deixou profetizado que outro viria após ele quando partisse, e esse foi a pessoa estranha. Essa pessoa estranha, o pastor Osmar Rodrigues Costa, como alguns creem, foi levantado em seu dia após o profeta Branham, e pregou sua mensagem repetindo Branham, e cumpriu Apocalipse 10, 8 a 11. É dito que tinha o ministério de João, mas ele tinha o final do ministério de João para explicar aquilo que Branham pregou e deixou revelado.
mas uma cegueira havia no povo, porque quando fosse profetizado novamente, então essa cegueira sairia dos verdadeiros escolhidos, e eles entenderiam que esse era o azeite das virgens prudentes, com esta nova explicação da mensagem de Branham, não de João, pois foi Branham quem Deus escolheu para revelar os mistérios dos trovões, não a pessoa estranha que é o pastor Osmar Rodrigues Costa. Pastor Osmar apenas creu, entendeu, e o Espírito Santo lhe revelou alguma coisa a mais desse entendimento, abrindo os olhos dele aqui no país do Brasil em primeiro lugar. E então ele pregou, abrindo o entendimento daqueles que estavam unidos com a primeira e segunda etapas de Branham aqui no Brasil. A mensagem de Branham passou ao país do Brasil, sendo trazida da América. E hoje, até mesmo os branhamitas do resto do mundo precisam crer nessa noiva do Brasil para serem raptados. Deus não revelou isso nem ao irmão Joseph Branham, e ele mesmo precisa crer. Uma nuvem negra, um plano do inferno foi preparado pelas trevas, o diabo, para barrar a mensagem de Branham, e Deus precisou levantar um homem, um presidente, para combater esse plano maligno de Satanás, para que o diabo não chegue a barrar definitivamente a mensagem do profeta Branham para o preparo do arrebatamento. Mas a luta do inferno tem sido muito grande aqui no Brasil, meus irmãos e pessoas que me assistem, contra o ex-presidente nosso Bolsonaro. Bolsonaro é a proteção da noiva aqui no Brasil e da mensagem, porque o diabo levantou um usurpador para barrar o propósito de Deus, o arrebatamento, e barrar a continuação do Apocalipse 10, do 8 ao 11, com a outra porção agora. Não é por acaso esses políticos corruptos que se levantaram aqui no meu país, do Brasil, meus irmãos, e pessoas que me assistem, é o diabo tentando barrar ou parar a palavra, o Espírito Santo, que deste país ele volta para o mundo. Porque a palavra inicial, ela veio com o profeta Branham lá na América dos Estados Unidos, Jeffersonville, Indiana. E então, antes de Branham partir, ele enviou uma pessoa para o Brasil para trazer esta palavra para cá. Aqui Deus tratou nós diferente, irmãos, do que o resto dos países aonde irmão Branham fazia suas viagens. Todo o inferno está contra o ensinamento de uma só pessoa. E esse líder da outra porção é o que conduz os verdadeiros eleitos, virgens prudentes, ao arrebatamento. O tempo é muito curto agora, irmãos. Cada vez mais, no mundo inteiro, o relógio de Deus está quase ali, apontando os ponteiros para a meia-noite. A pessoa estranha pregou até onde Deus permitiu. Compreendam isso e compreendam que a esposa não fica sem líder, e é um ministério mundial. Irmãos, irmão Branham foi o último e sétimo mensageiro às eras da igreja, e o ministério dele foi um ministério mundial. Porém, alguns países
ele não foi. E isso era permitido por Deus, era propósito de Deus. Até mesmo Israel, que os irmãos que conhecem a mensagem de Branham sabem que ele tentou ir em Israel. E quando ele estava sobrevoando com o avião o Egito, ali a voz do Senhor falou com ele e disse para não prosseguir em frente, porque ele não era para ir até Israel. Então Branham teve sua viagem perdida e teve que voltar ali para a sua terra natal. Aqui no Brasil, Franca deixou de ser mundial, aonde o pastor Osmar pregava. Quando o pastor escolhido no lugar da pessoa estranha não teve essa revelação de que a mensagem do pastor Osmar era mundial, e ainda é. Vejam, a mensagem de Branham passou para o Brasil. Passando para o Brasil, do ano 2000 para cá, cumpriu-se a profecia de Branham, Espírito da Verdade, no parágrafo 43, que Deus levantou a pessoa estranha. Levantando a pessoa estranha, ela ficou aonde? No lugar do irmão Branham. É algo mundial, meus irmãos. O país do Brasil foi escolhido para a continuação do Profetizes outra vez a mensagem de Branham após Branham partir. Então ela continua sendo mundial. O rapto não se deu. Então a mensagem continua através de uma outra parte que vem após o parágrafo 43 da mensagem Espírito da Verdade pregada pelo irmão Branham, onde ele fala que quando não fosse mais escritura, então viria uma outra porção agora, o parágrafo 44, é o que cumpre hoje. Este é o Espírito Santo, único e verdadeiro, a palavra do Senhor, que os irmãos têm que estar firmados para poderem receber o Espírito Santo da hora, do dia, e aquele ao qual os irmãos têm que pertencer para então serem reconhecidos no céu como eleitos e esposa do Senhor Jesus Cristo. Porque quando o pastor Osmar partiu, ali foi o último chacoalhar de Deus naquela igreja e naquelas pessoas envolvidas com aquele tabernáculo em Franca. As pessoas envolvidas ali e as pessoas, os pastores que faziam parte do quíntuplo do dia do Osmar, foram chacoalhados. Deus deu uma tremedeira, um terremoto, para que os alicerces fossem chacoalhados. E assim ele recolheu o seu servo. Porque haviam coisas, meus irmãos, que Deus não estava se agradando. E ele precisou, então, fazer também cumprir-se o parágrafo 44 da mensagem Espírito da Verdade, que é a outra porção agora. Então vejam, se Osmar era mundial e o pastor, quando assumiu, aquele pastor assumiu o lugar do pastor Osmar, ele declarou: agora a mensagem é do Espírito Santo e o quíntuplo de Efésios vai pregar ela, mas estão pregando a mensagem do Osmar com algumas coisas erradas que não corrigiram, e isso Deus não se agradou. Deus não se agrada quando não é o 100%. E para irmos no arrebatamento, meus irmãos, nós precisamos do 100% da palavra dentro de nós, vivendo em nós. Vocês vejam uma comparação. A falsa vinha católica, quando levantou, incutiu tanto as suas doutrinas erradas naquelas pessoas que creem nessa igreja católica romana, que eles, é quase impossível deles saírem e tirarem de suas mentes essas doutrinas que colocaram em suas mentes. Eles são tão cegos, irmãos, que não enxergam quando a Bíblia fala que não se deve adorar imagens de escultura no lugar do Senhor Jesus Cristo. Eles são tão cegos que eles não veem nisto e adoram a São Francisco de Assis ou a própria Maria, a qual concebeu ao Senhor Jesus Cristo. Mas nós, o povo eleito de Deus, as virgens prudentes, os verdadeiros servos, sabemos que a única adoração
é ao Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e Rei, Criador de todas as coisas, o antigo Jeová, o antigo Elohim. Ele é Jesus Cristo. Jesus Cristo se revelou de todos eles em Jesus Cristo. E agora, no último tempo, se revelou em Branham, como o Ômega. Bolsonaro, aqui no Brasil, voltará à presidência. Deus está fazendo de tudo para destruir com as trevas aqui no Brasil, na Venezuela, que há um povo remanescente ali, povos eleitos, porque a mensagem de Branham é para o rapto, é para os que vão subir. O remanescente são aqueles que vão ficar na tribulação. E os branhamitas que não creram na mensagem de Branham, como ela está sendo pregada e foi pregada do ano 2000 para cá, e agora a última parte dela é a outra porção, eles ficarão no arrebatamento, não subirão, Deus os não levará, porque não tem como subir sem crerem totalmente no 100% da palavra, irmãos. Há necessidade de que vocês, irmãos branhamitas e pessoas que não fazem parte de Branham, nunca ouviram falar de Branham, venham crer em Branham se quiserem salvação para suas almas. E não só isto, se vocês fazem parte das águias de Deus, os que serão arrebatados, semente de Abraão, semente de Sete, que foi o segundo filho de Adão, então vocês entenderão esta palavra, é para vocês, para nós, que somos esta semente, meus irmãos. Então Bolsonaro voltará à presidência para garantir este pequeno tempo de pregação final para outra porção agora. Porque se ele não voltar, esses políticos usurpadores, com suas leis injustas, porque o diabo foi tão astuto e sagaz que ele infiltrou usurpadores lá dentro do Congresso Nacional Brasileiro, onde fazem leis, e ali eles com as leis fazem o que eles quiserem. Bolsonaro está preso hoje, meus irmãos, por causa das leis injustas de uma pessoa no judiciário que é injusto e usado por seu pai, Satanás, para destruir a obra aqui no Brasil. Então, esses usurpadores com as leis injustas destruirão o propósito de Deus se eles puderem. Compreendem agora o que Bolsonaro tem a ver com a outra porção agora? E esse ministério final? Vejam, Deus tem agido em meio às trevas para garantir um pequeno tempo ainda, pequeno e curto tempo antes do arrebatamento, para adentrar ao arrebatamento e sermos levados daqui, para não passarmos a tribulação que virá a este mundo, e já está dando os sinais de tribulação, irmãos. Nós já vemos os sinais, os sistemas de tribulação no mundo. Essas coisas que eles inventam nas tecnologias, todas serão usadas a favor de Satanás. Se Bolsonaro irá crer e aceitar a mensagem de Branham revelada, eu não sei dizer. Mas Deus tem levantado ele para proteger a palavra, dando mais um pequeno período de salvação e misericórdia à esposa mundial, se houver alguém dentre as almas que estão encarceradas hoje. Porque as almas já estão em prisão, aprisionadas no seu sistema mundial de viver. Esse sistema aprisiona as almas aqui no mundo a não quererem saber do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então,
Isto é uma pequena misericórdia de Deus para aqueles que são trigo. Que esses que são trigo sejam separados do joio. E assim, a joia preciosa do Senhor, a Enoque, a esposa do Senhor, que anda com ele, seja conhecida finalmente, porque até então estava sendo sufocada pela falsa igreja e falsas seitas e outras religiões e doutrinas espalhadas pelo mundo. Todos têm que adorar e crer em um só Deus, e esse é o Senhor Jesus Cristo, com seu novo nome Branham. Branham é o novo nome de vitória contra o inferno, e Jesus já ressuscitou com esse novo nome, porque em Branham foi finalmente revelada toda a verdade. Vejam, irmãos, Branham é o nosso Deus, não o profeta Branham, mas Deus tomou o nome de Branham como seu novo nome. E somente os que creem nestas revelações conhecem então o novo nome do Pai, Criador e vitorioso sobre o inferno. Então, o inferno não prevalece contra esta palavra. Ele odeia toda esta palavra que é a palavra da hora revelada e a mensagem do profeta William Marion Branham. Vamos continuar aqui, irmão. Estou dando continuidade aqui na mensagem, então, do primeiro selo que eu estava lendo ali, profetizando outra vez para os irmãos, né, lá da casa do irmão Luiz Fontaniva, e o saúdo a ele e a irmã Jocelina, que hoje não estou presente com eles para fazer um culto de adoração a Deus, mas estou continuando, irmãos, esta pregação do primeiro selo na parte 7. Hoje é 7 de dezembro de 2025, é um domingo. Então eu parei no parágrafo 236, mas vou ler para vocês do parágrafo 234 em diante, quando o irmão Branham continua dizendo: quando José foi levado para o país e foi rejeitado por seus irmãos, o país lá seria o Egito, né? E foi rejeitado por seus irmãos porque era homem espiritual, ele podia ter visões e interpretar sonhos. E quando isso se deu, ele foi levado para o campo e vendido por quase 30 moedas de prata. Ele retratou Cristo exatamente porque era o Espírito de Cristo nele. Note o que aconteceu então, e note que quando se fez isso, ele foi posto numa prisão, e um homem foi salvo, e o outro se perdeu. Exatamente Jesus, quando ele estava preso na cruz, um ladrão foi salvo, e o outro se perdeu, exatamente. Então, irmãos, quando a Bíblia se refere que um é levado e o outro é deixado, estarão dois num campo, que é Jesus que pregou esta parábola, e um é deixado e o outro é levado. O que significa isto? Isso significa, irmãos, que aquele que é levado são aqueles que creram na mensagem da hora final, a última mensagem do sétimo anjo Branham. Todos os que creram em Branham, na mensagem revelada agora do pastor Osmar para cá, é os que serão levados. Porém, ainda houve um tremor dentro da igreja de Franca, então a mensagem é continuada com a outra porção. Então o Espírito Santo está na outra porção. A palavra revelada, que é o Espírito Santo, é a outra porção agora.
E a noiva tem que se ajuntar a este ministério para fazer parte do arrebatamento. É assim que Deus os reconhecerá como sua esposa verdadeira. Parágrafo 236. Foi lançado no sepulcro, considerado morto, e foi levantado e subiu à destra de Faraó. Está falando aqui de José, lá no Egito. De modo que ninguém podia falar com Faraó sem primeiro passar por José. Jesus está sentado à destra de Deus, e ninguém pode vir ao Pai a não ser pelo Filho. Certo? E note, toda vez que José saía, quando José se levantava daquela destra, daquele trono, observe, glória, lá estava sentado José à destra do Faraó, e quando José se levantava para deixar aquele trono, a trombeta soava. Dobrai os joelhos todos, José está vindo. A trombeta não é um sonido de trombeta, mas uma voz de alguém dos servos de José dizia aquelas palavras: dobrai os joelhos todos, José está vindo. Esta é a trombeta. Qual foi a trombeta que trocou nos últimos tempos? Foi a voz da pessoa estranha que diz: dobrai os joelhos, porque a trombeta de Deus está tocando. A explicação, ou profetizes outra vez, a mensagem de Brana está tocando. Então ali a pessoa estranha, o pastor Osmar Rodrigues Costa, pregou a sua mensagem. E muitos dos branamitas, vamos dizer assim, não todos, creram nesta mensagem de Osmar. Porém, eles têm que crer também na outra porção. É uma prova, meus irmãos, é uma prova para todos nós, porque Deus assim faz prova de quem é merecedor de ser esposa dele, para adentrar ao reino dele. Quando aquele cordeiro deixar o trono além, e seus dias de obra de mediação, quando ele deixar o trono lá em cima e tomar aquele livro da redenção e se apresentar, todo joelho se dobrará. Aí está ele, note. E quando José, rejeitado por seus irmãos, foi-lhe dada uma esposa gentia, Potifar lhe havia dado, ou Faraó lhe deu uma esposa gentia, e ele gerou filhos gentios, meio gentios e judeus. Eles são um grande símbolo quando Jacó os abençoava. Efraim de um lado e Manassés de outro, ele cruzou as mãos e deu ao menor a bênção. E os 2 filhos foram acrescentados às 12 tribos, sendo que havia somente 10 naquela época, e ele os abençoou no próprio Jacó. E José, seu filho profeta, ali em pé, disse: Pai, o Senhor errou. Disse: o Senhor colocou a bênção da mão direita sobre o jovem, onde deveria ter ido para o velho. E ele disse: eu sei que minhas mãos estão cruzadas, mas Deus as cruzou. Por quê? Israel, tendo o direito de ser uma noiva, rejeitou e vendeu seu direito de primogenitura, e passou do filho velho Israel ao novo gentio, e as bênçãos passaram daí através da cruz para os gentios. Mas note, depois disso, veja, através disso, quando todos, ele tinha tomado sua noiva, mas quando aqueles rapazes vieram para comprar mantimento. Oh, é um quadro tão bonito, estou fora do selo, mas simplesmente tenho de dizer isto, veja, porque você entenderá melhor o quadro, eu creio. Note, agora quando eles vieram para comprar mantimentos, você sabe, José os reconheceu imediatamente. José era filho da prosperidade, não importava para onde ele fosse, sempre prosperava. Espere até que ele venha à terra novamente, espere até que o nosso José venha. Está vendo? O ermo florescerá como a rosa.
e o sol da justiça nascendo e salvação trará debaixo das suas asas. Oh, que coisa! Todos os cactos ao redor do Arizona desabrocharão em belas árvores. E será formoso. Note, aqui sai ele, e ele prega uma pequena peça neles ali, e ele manda um mensageiro e diz: vive ainda meu pai? Está vendo? Ele queria saber se o pai daquele rapaz ainda vivia. Disse sim. Ele sabia que aquele era o seu irmão, mas notou quando ele estava para se revelar a seus irmãos, e ele encontrou o pequeno Benjamim, que tinha nascido depois que ele fora. E isso representa estes judeus, estes 144 mil que estão se reunindo ali mesmo agora, depois que ele se foi. E quando ele retornou, ele disse... Ele olhou para Benjamim, seu coração não estava aguentando mais. E lembre-se, eles não sabiam que ele sabia falar hebraico, ele estava utilizando um intérprete. Ele agiu como se fosse egípcio. Está vendo? E então, quando foi manifestado, ele quis se manifestar, ele ficou olhando para o pequeno Benjamim. E lembre-se, ele despediu sua esposa. Ele estava no palácio quando ele se manifestou a seus irmãos. E a noiva gentia, a esposa, depois de Jesus ser rejeitado por seu próprio povo, ele tomou uma noiva gentia e a levará daqui para o palácio, para a casa de seu pai na glória, para a ceia das bodas, e voltará despercebidamente para se manifestar a seus irmãos, os 144 mil. Ali se acha ele, e lembre-se, veja o símbolo perfeito, e quando ele retornou para onde isso estava acontecendo, ele olhou para eles e disse, começou a olhar, e eles começaram a falar, disseram, agora, Rubem, você sabe que agora vamos pagar pelo que fizemos, veja, porque você sabe o que nós fizemos, pusemos este rapaz nesta situação, agora... Não devíamos ter vendido nosso irmão, aquele era o irmão deles lá em pé, aquele poderoso príncipe, e eles não sabiam. É por isso que Israel não pôde entendê-lo hoje. Ainda não é hora de saber isto. E então eles não acharam que ele não conseguia entender hebraico, mas ele os estava escutando sem dificuldades. Disseram, agora vamos pagar pelo que fizemos. E José, quando ele olhou para eles, ele não pôde suportar mais. Vejam, irmãos, ali estavam os irmãos de José, diante de José, e eles conversavam, murmuravam entre eles, e José se fingindo de ali egípcio, porque José teve que aprender a linguagem egípcia para falar entre os egípcios, mas ele era hebreu e ele foi criado como hebreu, então ele entendia a língua hebraica. Então ele entendia o que seus irmãos estavam murmurando, né? E o que era aquilo? Eles estavam dizendo, e agora este mal está sobre nós, estamos diante aqui deste príncipe, e vamos pagar pelo que nós fizemos a nosso irmão. Vejam, a lei do retorno estava vindo sobre eles, eles estavam ali com medo e sabiam, eles tinham culpa, irmãos, de terem vendido José, e sabiam que a lei do retorno estava vindo sobre eles. Mas José ainda não tinha se revelado a eles. Vejam como eles sabiam do mal que eles fizeram. E todos aqueles anos estavam vivendo com esse mal nas suas costas e não revelaram a ninguém. Irmão Branham continua, agora lembre-se, sua esposa e filhos estavam no palácio na ocasião. Os santos saíram da presença e ele disse, eu sou José, vosso irmão. E ele correu e agarrou o pequeno Benjamim, o abraçou e começou a chorar. Está vendo? E ele se manifestou. E então eles disseram, agora sabemos que vamos pagar pelo que fizemos, porque o vendemos. Fomos nós que o vendemos, fomos nós que tentaram matá-lo. Agora sabemos que ele nos matará.
ele disse: não vos pese aos vossos olhos, vós somente fizeste isso para a conservação da vida. Foi por isso que Deus me enviou aqui. E quando eles se manifestar, a Bíblia disse, como estudamos, quando eles se manifestar, aqueles 144 mil lá, o pequeno Benjamim de hoje, e o remanescente daqueles judeus que restaram lá, quando eles se manifestar, eles dirão: onde recebeste essas feridas? Como elas estão na tua mão? Ele dirá: ó, eu as recebi na casa de meus amigos. Está vendo? Ó, então eles se darão conta que mataram o Messias. Mas o que ele dirá? O mesmo que José: vós fizestes isto para servir a vida, não salvar vida. Não vos pese aos vossos olhos, porque isso os gentios não teriam sido trazidos para dentro se os judeus não tivessem cometido aquela maquinação às cegas assim. Ele salvou a vida da igreja pelas coisas que eles fizeram. Assim aí está. É por isso que hoje eles não conseguem entender isto. Não é a hora. Tampouco nós poderíamos entender estas coisas até que a hora de ser entendido chegasse. Ó, que coisa! 7 trovões de Apocalipse, possa ele mostrar à noiva como se preparar para a grande fé de transladação. Agora, apressemo-nos, porque não temos mais que cerca de 15, 20 minutos ainda. Agora, o que este cavalo branco significa? Deixe-me ler. Fugi tanto do assunto, desculpe-me por fugir do meu tema, mas terei o versículo novamente, os 2 versículos. E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia, como em voz de trovão: vem e vê. E olhei e eis um cavalo branco. Agora vamos para o 2º versículo. O cavalo branco e o que estava sentado sobre ele tinha um arco e foi-lhe dado uma coroa. Ele ainda não a tinha e saiu vitorioso e para vencer. Isso é tudo. Esse é o selo. Aqui verificaremos os símbolos. Então veja o irmão Branham dizendo aqui: este é o selo, o primeiro selo que nós estamos aqui, que eu estou aqui profetizando outra vez para vocês, irmãos. Nós verificamos o que o trovão significa, isso está perfeito, sabemos disso. Veja, o trovão era a voz de Deus quando o selo abriu. Agora, o que significa o cavalo branco? Agora é aqui onde vem a revelação. Estou tão persuadido disto quanto estou aqui em pé, sabendo que esta é a palavra. Veja, irmão, estou profetizando outra vez, relendo o que o irmão Branham já pregou e deixou gravado nas fitas. E que muitos do mundo rejeitaram o último mensageiro de Deus, né? Então não ficaram sabendo destas coisas, por isso são as almas encarceradas hoje. E mesmo os que sabem isso não entenderam e não aceitaram o ministério da pessoa estranha, pastor Osmar Rodrigues Costa e esses branhamitas, então perderam a palavra do dia e perderam o Espírito Santo. Se eles perderam a palavra do dia e perderam o Espírito Santo, irmãos, como irão no arrebatamento? De que maneira? Não há como, irmãos, pois perderam a palavra da hora. Ficaram em seus ensinamentos nas igrejas branhamitas, seus pastores branhamitas de primeira e segunda etapa, e depois surgiu uma etapa pirata tentando ali copiar o que pastor Osmar estava pregando. Aquilo foi uma etapa pirata, aqueles que querem usurpar o que o original está pregando, e o original era a pessoa estranha do dia e da hora pós-Branham. Parágrafo 265, irmão Branham continua: li todo o livro sobre isto que pude encontrar. A última vez que tentei estudar, apenas ensinando cerca de 30 anos atrás, eu peguei o livro, alguém me havia dito que os adventistas tinham mais luz acerca da segunda vinda de Cristo do que qualquer pessoa que já conheceu. Assim encontrei alguns de seus bons livros para ler, adquiri o livro de Smith sobre Daniel.
de revelações, e ele disse que este cavalo branco que saiu era branco e simbolizava um conquistador. E nesta conquista, muitos de vocês, irmãos adventistas, aqui conhecem o livro, e muitos dos demais também por lê-lo, e outros, eu li 2 ou 3, eu li e não consigo me lembrar, há mais 2 livros que li, e ambos os homens concordavam que isso estava certo. O irmão Branham bate no púlpito 5 vezes que eram ótimos professores, considerados dos melhores, com a melhor luz. Assim eu pensei, bem, se não sei, apenas direi o que eles disseram, tentarei ensinar dessa maneira. Eles davam uma exclamação muito boa. Irmão Branham diz exclamação, não explicação, é uma coisa do tradutor aqui, irmãos. Do que realmente significava, e diziam: agora aqui está um cavalo branco, e um cavalo branco é um poder, um cavalo de guerra, e dizia o homem que está sentado nele, era o cavalo branco, era o Espírito Santo que saiu na era primitiva e conquistou aquela era para o reino de Deus. Ele tinha um arco na sua mão, o qual significava como o Cupido, ele atirava as flechas de amor no coração das pessoas, o amor de Deus, e ele conquistou. Então essa era a explicação dos adventistas através do Smith. Agora, isso parece muito bom, mas não é a verdade. Irmão Branham dizendo aqui, isso parece muito bom, mas não é a verdade. Não, Senhor, sim, não era. Branco. Então agora irmão Branham passa a revelar o que ele ouviu das vozes dentro da nuvem de 28 de fevereiro de 1963, e então ele passa a revelar a verdade do que foi dito a ele e do que havia sido dito a João, e João não pôde escrever. Não, Senhor, sim, não era. Branco significa sim justiça. Nós entendemos isto, branco significa justiça. Os professores ensinaram que era o Espírito Santo conquistando na primeira era, mas a minha revelação pelo Espírito Santo não é assim. Minha revelação pelo Espírito Santo é: Cristo e o Espírito Santo são exatamente a mesma pessoa, só que em forma diferente. Assim aqui se encontra Cristo, o Cordeiro. Sabemos que ele era o Cordeiro, aqui se encontrava ele, com os livros em sua mão, e lá ia o cavaleiro sobre um cavalo branco. Veja, assim não era o Espírito Santo. Agora, esse é um dos mistérios dos últimos dias, como Cristo pode ser as 3 pessoas em uma. Não são 3 pessoas diferentes, Pai, Filho e Espírito Santo, sendo 3 deuses, como os trinitários tentam nos dizer que é. São três manifestações da mesma pessoa, ou de uma única pessoa, né, irmãos? Ou você poderia chamar 3 ofícios. Se está falando a ministros, você não usaria ofícios, porque certo me ocorreu de pensar, estou sendo gravado, assim eu lhes direi. Claro, Cristo não poderia dizer: orarei ao meu ofício e ele vos ensinará outro ofício. Sabemos disso, mas se você quer fazer isto, são 3 atributos do mesmo Deus. Está vendo? Não são 3 deuses. 3 atributos do mesmo Deus, ou de um único Deus, está vendo? E assim, como poderia Cristo estar lá, o cavalo branco, conquistando e encontrando-se aqui como um livro em sua mão? Portanto, não é Cristo. Note agora, o Espírito Santo, na revelação, e Cristo é o Espírito Santo, é Cristo em outra forma, certo? Note, é o Cordeiro que abriu os livros, e o Cordeiro é Cristo, e Cristo não é mais visto desde então, mas é visto no livro de Apocalipse, no capítulo 19, vindo num cavalo branco. Se gostaria de ler, vamos abrir em Apocalipse 19:11, e apenas ler rapidamente agora, enquanto nós temos tempo suficiente, espero,
Assim, isto se tornará um pouquinho melhor para nós. 19:11, comecemos com o versículo 11, e leiamos abaixo, incluindo o 16, e viu o céu aberto, eis um cavalo branco, não na terra, no céu. Veja, o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, julga e peleja com justiça, e os seus olhos eram chamas de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas. Veja, o diadema. E tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. Queria poder parar nisso só um minuto. O irmão bate no púlpito uma vez e pausa. Ó, que coisa! Tenho uma boa noção. Talvez eu pudesse... Veja, ninguém conhece. Sabia que o nome de Jeová não era correto? Qualquer um sabe, Dr. Weil, o irmão sabe que isso não é verdade. Os tradutores nunca conseguiram traduzi-lo. Soletra-se J-U-H-V, J-V-H-U, quero dizer. Aqui o irmão Branham, primeiro ele falou errado e depois ele então corrigiu. O correto é J-V-H-U. Quero dizer, não é Jeová que está escrito lá, mas está escrito J-V-H-U. Compreendem, pessoas, irmãos que me assistem? Não é Jeová. Não conseguiram chegar perto. Eles não sabem o que é. Chamaram-no Jeová, mas não era o seu nome. Veja, toda vez que uma vitória é ganha ou algo se dá, um nome é mudado. Veja, nos dias de Abraão, ele era primeiro Abrão, com um só A. E nunca pode ter aquele bebê até seu nome ser mudado para Abraão, com 2 As. E Sarai, S-A-R-A-I, não conseguiu ter nada exceto um ventre morto até seu nome ser mudado para S-A-R-A, Sara. Jacó significa suplantador, enganador, e foi isso que ele fez. Ele colocou pele de ovelha sobre si e enganou seu pai, profeta, para conseguir os direitos de primogenitura. Ele colocou varas de álamo na água descascadas, para amedrontar o gado quando elas estivessem prenhas, com as suas crias, para produzir gado e ovelhas salpicadas. Não passava de um enganador. Mas certa noite ele se apoderou de algo verdadeiro e soube que era verdadeiro. Irmão Branham repete aqui. E permaneceu com isto e ficou firme até vencer. E seu nome foi mudado e chamado Israel, significando um príncipe com poder diante de Deus. Está certo? A congregação diz amém. Todo vencedor. Simão era pescador, mas quando sua fé compreendeu e soube que era Jesus, quando ele lhe disse que era o Messias, ele disse qual era o seu nome e qual era o nome do seu pai, e ele foi vencido e mudado de Simão para Pedro. Saulo, bom nome. Saul foi rei certa vez em Israel, mas ele, um Saul, não convinha a um apóstolo. Podia estar bem para um rei, mas não para um apóstolo. Assim, Jesus mudou seu nome do que? De Saulo para Paulo. Veja, os filhos do trovão, e assim por diante. E Jesus, seu nome na terra era Redentor. Jesus, quando esteve na terra, ele foi o Redentor, isso é verdade. Mas quando conquistou a morte e o inferno e os venceu e subiu às alturas, ele recebeu um novo nome. É por isso que gritam na maneira que fazem e não recebem nada. Será revelado nos trovões. Diz o irmão Branham. Sim, né? Está vendo? Note, os mistérios, ele vem cavalgando,
Tem de haver algo para mudar esta igreja, você sabe disso, tem de haver algo. Note, ninguém conhecia senão ele mesmo. Agora note, ninguém conhecia senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chamava é a palavra de Deus. Ó, que coisa, note! E seguiam-no os exércitos que há no céu, em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro, e na sua boca saía uma aguda espada, para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. E na veste e na sua coxa tem escrito nome Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aí vem o Messias, aí está ele. Não este indivíduo neste cavalo aqui atrás, observe a diferença. Aqui se encontra ele com o livro em sua mão, aqui está a obra redentora. Ele ainda não está tomado o seu lugar. Assim não foi Cristo que saiu, o Espírito Santo. Não foi Cristo que saiu, mas o Espírito Santo. Não para discordar desses grandes homens, não, Senhor, eu não faço isto, eu não ia querer fazer isto. Mas assim é a minha revelação disto. Irmão Branham diz aqui que não queria discordar daqueles homens, mas a verdade é que estava discordando, né, irmãos? Discordando e falando a verdade, porque ele tinha que falar a verdade, e às vezes a verdade ofende. Eu também não tenho prazer em falar a verdade, meus irmãos, e ofender aos irmãos branamitas, ou ofender ao pessoal ali de Franca, ou ofender a irmão José Brana, mas o meu chamado me força a ter que falar a verdade da palavra de Deus para ajudar aqueles que quiserem crer na verdade, porque se nós não crermos na verdade, meus irmãos, então não há salvação para nós, então não somos filhos de Deus que aceitamos também a repreensão do Pai, e nós precisamos da verdade e crer na verdade para então estarmos e sermos os filhos eleitos, as virgens prudentes do nosso Senhor Jesus Cristo, a sua esposa aceita por ele. Se você tem algo diferente, bem, está bem, mas não está bem comigo, veja, dizendo irmão Branham aqui, desta maneira, veja, agora você sabe qual, está vendo? E note, Cristo não é mais visto. Veja, desde aquele tempo ali, mas ele está sobre um cavalo branco. Assim, se esse indivíduo está cavalgando um cavalo branco, ele é apenas um personificador de Cristo. Vejam aqui, irmãos, mais um usurpador, mais um personificador de Cristo. É o que o irmão Branham está nos revelando aqui neste selo. Está vendo? Você entende isso? A congregação diz amém. Note, o cavaleiro sobre um cavalo branco não tem nome. Ele talvez use 2 ou 3 títulos, veja, mas não tem nome. Mas Cristo tem um nome. Qual é? A palavra de Deus. É esse. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e o verbo se fez carne, está vendo? O cavaleiro não tem nome, mas Cristo é chamado a palavra de Deus, é isso que ele é. Ele assim é chamado. Agora ele tem um nome que ninguém conhece, mas é chamado a palavra de Deus. Este indivíduo não é chamado nada, veja, mas está sobre um cavalo branco. O cavaleiro não tem flechas para seu arco. Você notou? Ele tinha um arco, mas nada foi dito acerca de ter flechas, de modo que ele deve ser um fanfarrão. Certo? E talvez ele tenha muito trovão e nada de relâmpago, mas verifica-se que Cristo tinha tanto relâmpago quanto trovão, porque da sua boca sai uma afiada espada de 2 gumes, e ele fere com ela as nações. Este indivíduo não pode ferir nada, veja, mas está fazendo papel de hipócrita. Ele vai cavalgando um cavalo branco, saindo para conquistar.
Vejam, irmãos, o que é isto? É a falsa vinha, aquela que sufoca a verdadeira vinha do Senhor desde o princípio. Cristo tem uma espada afiada e observe, ela vem da sua boca, a palavra viva, isto é a palavra de Deus revelada a seus servos. Como ele disse a Moisés, vai, fica lá e segura esta vara lá, chama moscas e ouve moscas. Certamente tudo que ele dizia, ele fazia e acontecia, sua palavra viva. Deus e sua palavra são exatamente a mesma pessoa. Deus é a palavra. Quem é este misterioso cavaleiro da primeira era da igreja, então? Quem é ele? Pensemos nisso. Quem é este misterioso cavaleiro que começa na primeira era da igreja, vai cavalgando a eternidade, segue até o fim? O segundo selo sai e continua até o fim. O terceiro selo sai e continua até o fim. Quarto, quinto, sexto, sétimo, cada um deles termina exatamente aqui no fim. E no tempo do fim, estes livros que estiveram enrolados todo este tempo, com estes mistérios neles, são abertos. Então saem os mistérios para ver o que é isto. Mas realmente eles partiram na primeira era da igreja, porque a igreja, primeira era da igreja, recebeu a mensagem como esta. Saiu um cavaleiro sobre um cavalo branco, está vendo? Quem é ele? Ele é poderoso em seu poder conquistador. Ele é um grande indivíduo em seu poder conquistador. Quer que eu diga quem ele é? Ele é o anticristo, exatamente o que é. Agora, porque veja, se um anticristo, Jesus disse que os dois seriam tão semelhantes que enganaria até os escolhidos, se possível fora. Anticristo é um espírito anticristo. Em outras palavras, é um espírito antes de Jesus, anti-Deus. Ele enganaria, se possível fosse, os escolhidos, meus irmãos. Quem são os escolhidos? A noiva, a esposa, nós, a esposa do Senhor. Lembrem-se que nas eras da igreja, quando abrimos a primeira era da igreja lá atrás, verificamos que o Espírito Santo estava contra certa coisa que eles tinham dado início naquela era da igreja e que foi chamada as obras dos Nicolaítas. Lembram-se disso? A congregação diz amém. Nicão significa conquistar, ou Nical, é Nical. Laico significa a igreja, os leigos. Tirem o Espírito Santo da igreja e deem-no a um homem santo, que ele seja o chefe disso tudo. Vocês estudaram isto, vejam, Nicolaíta ou Nicolaíta. Notem, Nicolaíta era um dito em uma igreja, tornou-se uma doutrina. Na próxima era da igreja e na terceira era da igreja foi uma imposição. E eles fizeram o concílio de Niceia. E tornou-se então uma doutrina em uma igreja. E qual foi a primeira coisa que aconteceu? Uma organização a partir dela. Agora, está certo aqui, irmão Brano perguntando, está certo? A congregação responde, amém. Diga-me de onde a primeira igreja organizada veio? Igreja Católica Romana? Diga-me se Apocalipse não diz no livro de Apocalipse 17 que ela era uma prostituta e suas filhas eram meretrizes. Essa é a mesma coisa que se organizou com ela, meretrizes, tomando a abominação, a imundícia das suas prostituições como doutrinas, ensinando como doutrina preceitos dos homens. Note, veja, ele parte para conquistar, note, ele não tem coroa, o cavaleiro sobre o cavalo branco é do que estou falando aqui, está vendo? Um arco, e foi-lhe dada uma coroa depois, está vendo? Ele não tinha coroa para começar, mas foi-lhe dada uma coroa. Note, mais tarde foi-lhe dada uma coroa, sim, 3 delas, 3 em uma. Isso foi 300 anos mais tarde, no concílio de Niceia.
Quando ele partiu, um espírito nicolaíta para formar uma organização entre o povo, e então prosseguiu, continuando, tornou-se um dito, então tornou-se uma doutrina. Lembre-se, Cristo, falando à igreja, disse: aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Tentando conquistar, tomar o Espírito Santo, somente um homem santo, ele podia perdoar todos os pecados e tudo mais. Isso é o que os padres fazem, né, irmãos? E acabamos de ler isto aqui. Desculpa, eu errei aqui, irmãos. E acabamos de ler isto ali, irmão Brana fala. Paulo falou disto. Essa coisa se assentaria nos últimos dias e ele não podia ser revelado até os últimos dias. Então aquele que resiste tirará o Espírito de Deus dali e então ele se manifestará. Hoje ele está sobre o disfarce de um cavalo branco. Observe como ele muda desse cavalo branco em alguns minutos. Ele não somente se torna um cavalo branco, ele se torna uma besta com muitas cabeças e chifres. Está vendo? Está vendo? O cavalo branco, ele é um enganador agora. E é por isso que as pessoas não souberam disso todo esse tempo. Eles pensaram isto, mas aqui está agora. Vai ser revelado pela Escritura. Note, quando os nicolaítas vejam, anticristo finalmente encarna-se num homem, então ele é coroado. Quando ele parte como um espírito nicolaíta na igreja, ele é um espírito. Não se pode coroar um espírito, mas 300 anos mais tarde ele se tornou papa, e então eles o coroaram. Ele não tinha coroa para começar, mas recebeu uma coroa. Mais tarde, veja, quando esse espírito se encarnou, está vendo? Ele se tornou homem. A doutrina nicolaíta se tornou homem, então poderiam coroá-lo. Eles não podiam fazê-lo porque ele era apenas uma doutrina. Glória, diz irmão Branham. Note, e quando este Espírito Santo que temos encarnar-se para nós, aquele que está em nosso meio agora na forma do Espírito Santo, que é a palavra da hora revelada, né, irmãos? Encarnar-se para nós na pessoa de Jesus Cristo, nós o coroaremos Rei dos Reis. Isto mesmo, está vendo? Agora lembre-se, mais ou menos no mesmo tempo em que Cristo vem ao trono, o anticristo vem ao trono. Judas, mais ou menos no mesmo tempo em que Cristo deixou a terra, Judas deixou a terra. Mais ou menos no mesmo tempo em que o Espírito Santo retorna, o anticristo retorna. Você sabe, João disse aqui: filhinhos, não quero que ignoreis, você sabe, acerca do anticristo, o qual já veio e opera nos filhos da desobediência. O anticristo, então, lá estava ele, começa a formar lá o espírito nicolaíta, para formar uma organização. Não é de admirar que eu aborrecesse essa coisa. Está vendo? Está vendo? Aí está, não era, eu era algo aqui dentro, aí está a coisa, saiu, está vendo? A congregação responde, amém. Eu só estava rodeando o assunto, não consegui ver até agora. E agora sei, aí está, esse espírito nicolaíta que Deus aborrecia. Parágrafo 306, e agora, esse espírito encarnou-se e o coroaram. E aqui está, aqui mesmo, o que a Bíblia diz que fariam com ele é perfeito. Oh, que coisa, encarnado. Ele se tornou homem e então o coroaram. Leia, note, leia melhor, dizendo como Daniel diz, que ele conquistará o reino da igreja. Gostaria de ler isto? A congregação responde, amém. Temos tempo para fazer isto? Nós temos? Amém, a congregação responde. Muito bem, ouça, regressemos a Daniel só por um momento. Abra no livro de Daniel e leremos só por um momento e não demoraremos, talvez mais de 15, 20 minutos ou 30 por volta disso. Está bem? Irmão Branham pergunta à congregação e a congregação responde, amém. Já cansada, com certeza.
E eu aqui cansando também vocês, irmãos, porém a palavra está tão boa, vamos continuar mais um pouquinho. Tomemos Daniel, o irmão Brennan fala, capítulo 11, e tomemos o versículo 21. Aqui está Daniel falando agora como este indivíduo vai conquistar. Depois se levantará em seu lugar um homem vil, Roma, falando de Roma, ao qual não tinham dado a dignidade real. Agora observem, mas ele virá um calado, e tomará o reino com engano. Virá calado. Exatamente o que fez, foi isso que Daniel disse que este anticristo faria. Ele se encaixará com as pessoas, sim, se encaixará com o que elas querem para este dia, para as igrejas, porque nesta era da igreja eles não querem a palavra Cristo, mas querem a igreja. Em primeiro lugar, não lhe perguntem se você é cristão. Em primeiro lugar, desculpa aqui, irmãos, vou repetir. Em primeiro lugar, não lhe perguntam se você é cristão. A igreja, perguntam, a igreja, a qual igreja você pertence? A que igreja? Eles não querem Cristo, a palavra. Você vai lhes falar sobre a palavra como se corrigissem, eles não querem isso. Eles querem algo, simplesmente viver da maneira que queiram e ainda pertencerem à igreja e passarem por pessoas de testemunho. Está vendo? Está vendo? Assim ele se encaixa exatamente com o que querem. E lembre-se, ele finalmente foi chamado ela na Bíblia. E ela era uma prostituta e tinha filhas. Preenche as exigências do dia. O que as pessoas querem, aí está. Deus prometeu. Quando a palavra é rejeitada, então eles são entregues aos seus desejos. Leiamos Tessalonicenses novamente. Quero que observe aqui só um minuto. Sim, bem, nós já lemos faz um pouco. Segundo aos Tessalonicenses 2, 9 11. Isso diz que eles iriam recusando, rejeitando a verdade, eles seriam entregues a um sentimento perverso e creriam numa mentira e seriam julgados por causa disto. Agora foi isso o que o Espírito Santo disse. Agora, não é esse o desejo da igreja hoje? A congregação responde amém. Você tenta dizer às pessoas que têm de fazer isto, aquilo ou aquilo mais, e lhe dirão rapidamente que são metodistas, presbiterianas, ou seja o que for, que elas não têm de aceitar o que você diz. Está vendo? Certamente, elas querem assim. E Deus disse, se querem, eu deixarei que assim seja. E realmente farei que creiam que isto é a verdade, porque lhes darei um sentimento perverso quanto à verdade. Agora veja aqui o que a Bíblia diz também, como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim farão esses indivíduos nos últimos dias de entendimento reprobro quanto à verdade, e converterão em dissolução a graça de nosso Deus, negando o Senhor Deus. Agora você vê onde isso está? Não somente católicos, mas protestantes. É a coisa toda, irmão Brana fala. É todo o mundo organizado. Esse é o cavaleiro sobre o cavalo branco, sobre a forma de uma branca justiça. Igreja, veja, mais um anticristo. Tem de ser parecido até mesmo a cavalo. Exatamente como Cristo vem a cavalo, está vendo? Sabemos que Satanás gosta de copiar as coisas de Deus, né, irmãos? Está vendo, ó, tão semelhante que enganaria até os escolhidos. E aqui está ele é o anticristo. Ele começou a cavalgar na primeira era da igreja, agora ele cavalga sem parar no decorrer de cada era. Agora observe-o. Você diz lá atrás, no tempo dos apóstolos, ele era chamado Nicolaíta. Lá, então, na próxima era da igreja, então tornou-se uma doutrina na igreja. Primeiro, ele era apenas um dito, então tornou-se uma doutrina.
pessoas célebres, finas, bem vestidas, muito instruídas, polidas, não queriam todo esse alvoroço na igreja. Não, elas não queriam toda essa bobagem do Espírito Santo. Tem de ser uma igreja. E todos passaremos pelo concílio de Nicéia e assim por diante, em Roma. Então, quando chegaram lá, eles tomaram a igreja e tomaram o paganismo. Catolicismo romano ou paganismo, Roma pagã, e algumas superstições, e tomaram a Astarte, a rainha dos céus, e fizeram que fosse Maria, a mãe. Fazem de pessoas mortas intercessores e assim por diante. E tomaram aquela hóstia redonda, a qual ainda é feita redonda lá, e a chamam o corpo de Cristo, porque representa a mãe do céu. E o católico passa e faz o sinal da cruz, porque as velas estão acesas ali, supõe-se ser a hóstia, que é transformada em Deus, pelo poder do sacerdote, quando não passa de puro paganismo. Está vendo? Isso mesmo. Eu simplesmente não entendo bem assim. Sim, entendo, sim, Senhor, eu entendo pela graça de Deus, certamente. Agora note que coisa, como eles podem fazer isso? Está vendo? Eles são entregues aos seus desejos. Não, isso é a verdade, você não tem de fazer isso. Não, Senhor, se não quer fazer, você não é forçado a fazê-lo. Se você não quer se conformar com a maneira de Deus para viver e coisas tais, e adoração, você não tem de fazê-lo. Deus não obriga ninguém a fazê-lo. Mas deixe-me dizer-lhe uma coisa. Se seu nome foi colocado naquele livro da vida do Cordeiro, antes da fundação do mundo, você ficará tão alegre em cumprir isso, que você não vê a hora de fazê-lo. Deus abençoe, meus irmãos. Eu até já passei de 1 hora, né? Fica muito comprido, mas aqui eu parei no parágrafo 319, para que nós possamos terminar esta mensagem, então, na próxima live que eu fizer. E que Deus os abençoe por ter me acompanhado, irmãos, e que cada um seja preenchido dentro de si com esta palavra da verdade da hora e do dia, o Espírito Santo que desce dentro de nós, que modifica dentro de nós a nossa alma. Aqueles que fumam não fumarão mais, aqueles que se drogam não vão mais atrás de drogas. Para quê, meus irmãos? Nós temos o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é tudo para nós. Nós temos uma vida futura no céu com o nosso esposo. Para que nós queremos essas coisas aqui do mundo? Não, nós temos que ser como Enoque, que andava com Deus. E andava com Deus, caminhava com a palavra, e estava com a palavra nele, o Espírito Santo. Então Deus se agradou tanto de Enoque, que quando ele viu Enoque ia andando, e começou a subir, já não estava mais caminhando no céu, e Deus estava chamando: vem cá, Enoque, você gosta tanto da minha palavra, você gosta de estar comigo, você tem comunhão comigo todos os dias, 365 anos ali, Enoque vivendo aquela palavra, meus irmãos, coisas que não é fácil de nós suportarmos, mas o Senhor Jesus Cristo em nós suporta todas as coisas, não é? Quem prevalecerá contra o Rei? Que Deus os abençoe neste final de domingo, e que aonde esta live ir possa ajudar você, a meu irmão, minha irmã que me ouve, no país onde você estiver, no lugar onde você estiver. Se você se identificou com esta palavra de Branham que eu li para você, se você se identificou com ela, saiba que você precisa dela, meu irmão, para subir no arrebatamento. E nós temos que ser o trigo que se separa do joio, temos que nos separar totalmente do joio deste mundo, irmão, para que nós estejamos juntos, num grupo só, em uma fé, uma só doutrina, assim como o Senhor Deus deseja, para que nós possamos então ser arrebatados com eles e irmos para aquela festa preparada no céu, às bodas do Cordeiro. Até uma próxima oportunidade, e que Deus vos abençoe, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que possamos estar juntos para terminarmos mais um pouco na próxima vez
este primeiro selo que estou profetizando para vocês novamente aqui na outra porção agora, a continuação e última parte do ministério do irmão William Marion Branham. Deus abençoe vocês, irmãos. Que assim seja.